Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Prefeito, presidente da Câmara, obrigado pelo espaço, os vereadores presentes. Obrigado a todos. A gente está dando iniciamos no começo de fevereiro, o processo de atualização do plano diretor municipal. Já é uma demanda antiga, o plano diretor ele deve ser atualizado a cada 10 anos, pelo menos, e o nosso plano diretor deveria ter sido atualizado em 2019. E aí não foi, passando, teve pandemia também, e aí o Clodoaldo fez o processo de licitação, listou, e a FAUEL foi contratada para acompanhar esse processo de atualização. Então nós temos aqui o professor Nestor, a falta da ex-professor, né? Aposentado. E o professor Fará, os dois com bastante experiência já, fizeram vários planos diretores, inclusive já trabalharam aqui no município de Nossa Senhora das Graças, né, em outra ocasião. Essa é a primeira audiência pública, teremos outras. Então hoje, talvez não será abordado todos os assuntos que a gente espera, porque vai ter as outras audiências, mas a gente vai trabalhar, vai fazer uma introdução aí, vai colocar alguns pontos importantes que serão abordados aí durante os trabalhos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, José Gustavo. Eu sou arquiteto urbanista. Eu tenho mestrado e doutorado na área de planejamento urbano. Eu sou professor Razente, também arquiteto urbanista, também com mestrado e doutorado na área de planejamento urbano. Nós somos professores aposentados da Universidade Estadual de Londrina, na qual trabalhamos por 40 anos, ministrando aulas na área de planejamento urbano. E estamos aqui representando uma fundação da Universidade Estadual de Londrina, denominada FAUEL, que presta serviços de apoio aos municípios, e nós temos um projeto vinculado a esta fundação de apoio aos municípios paranaenses. Nós já desenvolvemos aí inúmeros planos diretores pelo Paraná e estamos agora trabalhando aqui em Nossa Senhora das Graças na revisão do plano diretor municipal. O objetivo, esta é a primeira audiência pública relacionada a esta revisão. Esta revisão ela se dá decorrente de exigência de lei federal e de lei estadual que obriga os municípios a elaborarem os seus planos diretores, e mais do que isso, esses planos diretores devem ser revistos a cada 10 anos. É por isso que nós estamos aqui agora neste trabalho, visto que Nossa Senhora das Graças aprovou seu plano diretor em 2009, portanto, pelo prazo da lei federal de 10 anos, deveria ter sido revisto em 2019, mas tivemos a pandemia e o Estado do Paraná aprovou uma lei estadual prorrogando este prazo devido à pandemia e deu prazo aos municípios que ainda não haviam promovido a revisão ou fizessem com o início de, no máximo, agora o início deste ano. E é nesse sentido que o seu prefeito, a Prefeitura Municipal, tomou a iniciativa da revisão, que é uma obrigatoriedade constitucional, inclusive, sob pena do município não receber recursos ou transferência de recursos do Estado. O objetivo desta audiência é explanarmos, ainda que de maneira mais geral, do que se trata o plano diretor municipal, qual é o seu conteúdo, e também discutimos aqui se há pessoas interessadas da comunidade em participar de uma equipe de acompanhamento da elaboração do plano diretor. Isso nós faremos mais ao final da audiência. Então eu vou dar início falando um pouco sobre
o que é plano diretor e as suas origens mais recentes. O Brasil aprovou uma Constituição em 1988. E essa Constituição, pela primeira vez na história do Brasil, instituiu um capítulo sobre política urbana e tornou obrigatório o plano diretor para um determinado elenco de cidades. Elenco do qual municípios como Nossa Senhora das Graças, em princípio, não integraram. No entanto, em 2006, o Estado do Paraná aprovou uma lei estadual que praticamente tornou obrigatório o plano diretor municipal para todos os municípios, sob pena daquilo que eu já fiz referência, de não transferir recursos aos municípios que não possuíssem plano diretor aprovado pela Câmara Municipal. Portanto, se aprovado pela Câmara Municipal, nós estamos falando que obrigatoriamente o plano diretor ele deve ser constituído através de lei municipal. A Constituição Federal, ela fez uma questão importante no sentido de vincular. Se tiver muito difícil entender, você levanta a mão e me diga, tá? Mas no Brasil, no geral, a população em geral entende que a propriedade é como se fosse absoluta, ou seja, não, é minha, eu faço o que quero dela. Mas do ponto de vista jurídico, as coisas não funcionam bem assim. Eu não posso, obviamente, utilizar de minha propriedade que possa gerar conflito a terceiros. Então, o direito de propriedade no Brasil, por disposição constitucional, ele não é absoluto. Tanto que eu não posso criar uma estrutura dentro, que vocês estão aí passando por um problema sério, no meu quintal, prejudicando o vizinho. A lei não permite isso. Eu não posso, porque a propriedade é minha, criar uma estrutura dentro. E assim é, de uma maneira geral, com uma propriedade. E uma coisa interessante, então, é que a Constituição Federal, quando tratou do plano diretor, vinculou o chamado cumprimento da função social da propriedade às diretrizes do plano diretor. Então, se eu vou construir alguma coisa sem meu lote, eu não posso fazer da forma que eu bem entendo. Eu preciso aprovar o projeto na prefeitura municipal. E aqueles que aprovam o projeto, não aprovam da cabeça deles, eles vão cumprir normas estabelecidas pelo plano diretor. Que tipo de norma? Eu não quero afastar minha edificação da divisa lateral e quero abrir uma janela. Isso não pode. Porque o vizinho amanhã, quando ele também construir a parede, tampar minha janela, eu não posso, do ponto de vista sanitário, inclusive, ter compartimentos, especialmente aqueles de duração prolongada, que não tem ventilação e insolação. Então, eu tenho que cumprir uma norma, uma regra estabelecida na legislação urbanística regulante do plano diretor, que é aquilo que configura o cumprimento da função social. Eu me submeto a essa norma em nome do quê? Em nome do direito do vizinho, por exemplo. Então, em linhas gerais, obviamente, o plano diretor, por se constituir em lei, eu vou enumerar o seu conteúdo do plano diretor, ele vai estar carregado de normas, procedimentos, diretrizes que obrigatoriamente serão cumpridas
para quem vai edificar, para quem vai lotear, para quem vai abrir uma pia. Eu tenho uma gleba e desejo fazer um loteamento. Esse loteamento não é o que eu acho que deveria ser. É óbvio que eu, como proprietário, gostaria que fosse assim, mas se tem uma dimensão de pia estabelecida no plano diretor, cada dimensão tem que ser cumprida. Se tem uma dimensão de calçada estabelecida no plano diretor, essa dimensão tem que ser estabelecida. E às vezes não é só o plano diretor, é nas normas estaduais e federais, tanto do ponto de vista urbanístico quanto ambientais. Então, o plano diretor, ele, ao estabelecer as suas. Aquilo é texto constitucional. Ao ele estabelecer as suas diretrizes fundamentais de ordenação da cidade, ele está expressando aquilo que se denomina o cumprimento da função social da propriedade, ou seja, o proprietário, ele tem o direito ao proprietário, óbvio que sim, mas ele está submetido à norma, ele está submetido à lei. E a lei é que vai expressar, então, este cumprimento da função social da propriedade. A partir da Constituição de 88, o Brasil aprovou uma lei federal que regulamentou o capítulo da política urbana da Constituição. Esta lei é denominada o Estatuto da Cidade. E essa própria lei já trouxe inúmeros instrumentos que nós chamamos de política urbana que tem que ser obedecida pelos planos diretores. Então, o plano diretor que nós estamos aqui, ora, trabalhando na revisão, o plano diretor atual já foi feito dentro dessas normas. E a revisão obrigatória, que normas? Da Lei Federal, Estatuto da Cidade, da Lei Estadual que trata do desenvolvimento do Plano do Paraná, da Lei Orgânica do Município, são os pilares para elaborar o plano diretor ou para a sua revisão. E esta lei, como eu disse, ela trouxe inúmeros novos instrumentos que podem ser utilizados pelos municípios na sua política urbana expressa pelo plano diretor. Muitos deles, eu até comentava com o Rafael, especialmente da lei federal, eles não são adequados para a cidade de pequeno porte. Nós pegamos ali outorga onerosa do direito de construir. É uma obrigatoriedade que a lei federal nos impôs que conste do plano diretor. Mas o que significa isso? Significa que o cidadão, para construir, ele deveria adquirir o direito de construir. Então, se nós pegarmos cidades de grande porte como São Paulo, Curitiba já adota isso desde os anos 70. O cidadão pode construir até X, mas a lei de zoneamento, que é uma legislação que integra o plano diretor, permite que se chegue ao Y. Mas se ele quiser chegar ao Y, ele vai ter que comprar do município. Isso vale para onde? Você tem um mercado imobiliário muito forte. São Paulo é muito conhecido a história do meu tio, que é André Vitillo, que quando construiu Itaquerão, a Prefeitura de São Paulo deu ao Corinthians os chamados cotas adicionais de construção, que ele poderia vender no mercado. Aqui, para as construtoras. Que construtoras? Aquelas que queriam construir acima do que a lei permitia. Mas, obviamente, isso não cabe em Nossa Senhora das Graças. O objetivo do plano diretor não é estabelecer restrições ao desenvolvimento, à atividade econômica, pelo contrário, é estimular a atividade econômica. Então, nós temos que ter muita clareza e muita razoabilidade ao estabelecer determinados instrumentos de política urbana. De todo modo,
somos obrigados a cumprir a lei federal. O que a gente faz? Aqueles que a gente entende como não adequados, a gente apenas cita e diz que lei específica poderá regulamentar o instrumento no futuro, apenas para o cumprimento da lei. Mas ele não teria aplicabilidade imediata. Uma outra questão fundamental do Estatuto da Cidade é o denominado plano diretor participativo. Nós já tivemos vários casos no Brasil onde a Justiça declarou nulo de plano direitos, planos diretores que não passaram por discussão pública, que é o que nós estamos iniciando agora. Nós faremos, na revisão deste plano diretor, 3 audiências públicas, uma conferência municipal, e faremos as apresentações a cada fase do plano diretor a esta comissão de acompanhamento que eu disse há pouco, que qualquer um do plenário poderá manifestar interesse em vir a participar. Além disso, existe uma equipe técnica do município coordenada pelo Rafael, com diferentes membros da secretaria que são responsáveis também pelo processo de elaboração do plano diretor. Nós estamos mais na assessoria e consultoria, e esta equipe técnica tem a sua responsabilidade também. Por quê? Porque é ela que amanhã vai aplicar esse plano diretor. E como lei, ele pode ser alterado e aperfeiçoado a qualquer tempo. E aí a lei estadual de desenvolvimento urbano exige, inclusive, que se tenha uma equipe técnica permanente que possa estar monitorando, acompanhando, discutindo com as pessoas os problemas que vão ser implementados e soluções que possam ser incorporadas no plano diretor no sentido de adequar a realidade ao longo do tempo do processo de implantação do plano diretor. O Rafael colocava para nós, por exemplo, um aspecto que é bastante complexo no Brasil hoje, que é a regularização fundiária. Nós tratamos disso no plano diretor. Vamos ter que conhecer o problema, ver as possibilidades, elencar caminhos eventuais dentro do plano diretor que possam possibilitar projetos de regularização fundiária, que é um problema que permeia o Brasil como um todo hoje. Eu estou falando rápido, caso alguém queira algum esclarecimento já no momento, pode levantar a mão e nós conversamos. Eu deve também deixar para o final. O plano diretor, como eu já disse, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Aí nós chegamos na legislação paranaense. E aí está o artigo da Lei Estadual 15.229, que é aquela que praticamente tornou o plano diretor obrigatório para municípios do Paraná, sob pena de aquele que não o elaborar não acessar os recursos públicos do Estado. E aí esta lei deu alguns prazos. Este inciso segundo, ele é um inciso que foi alterado por esta lei estadual de 2022, que alterou, ali está falando em prazo de 3 anos, eles foram alterados decorrentes da pandemia. A maioria dos municípios do Paraná não fizeram a sua revisão, ou se estava em andamento, paralisaram durante o período da pandemia. Então a lei estadual alterou esses prazos e, como eu já disse, trouxe agora para que o município iniciasse ainda no início desse ano, com prazo máximo de aprovação até 2005. O nosso calendário para a conclusão desta revisão, espero aí, com a celeridade do nosso coordenador aqui, é que venhamos a concluir até o início do ano que vem. Aí tem todo o processo legislativo, de todo modo, para fins legais, junto ao Estado do Paraná, o prazo é 2025. O Paraná estabeleceu, na sua lei estadual, e também é o único estado do Brasil, que estabeleceu um detalhamento maior do que deve conter o plano diretor.
ele deve conter uma fase de fundamentação do plano, que é o que nós chamamos de diagnóstico. Nós já iniciamos esse processo. As pessoas que trabalham na secretaria sabem que nós já, através do Rafael, encaminhamos vários questionários para poder fazer um diagnóstico. Diagnóstico no sentido de levantar os principais entraves, problemas, assim como um prognóstico, no sentido de a gente procurar olhar um pouco à frente, especialmente através de levantamentos como o IBGE, do censo, que agora está quase concluso, e possibilita nós projetarmos população, faixas etárias, enfim, vários dados que vão compor o diagnóstico e os prognósticos. Isso é importante, porque tem uma base do plano diretor, o professor Cristiano poderá falar um pouco mais em detalhe, denominado Plano de Ação e Investimento. O Paraná também é o único estado que exige isso em seus planos diretores. E nós temos que fazer ou elencar os principais investimentos públicos demandados pelo município, uma estimativa de custo, e colocar esses investimentos num horizonte de 5, 8 no médio prazo, 10 anos no longo prazo, porque 10 anos é o tempo da revisão do plano diretor, e o Paraná Cidade, que é o órgão do Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas é o órgão operacional, aquele que libera recursos para o investimento. Quando o prefeito solicitar um investimento dessa ou daquela obra, os técnicos do Paraná Cidade vão lá verificar se consta do plano de ação. Se não consta, eles não liberam. Por isso que o diagnóstico, o prognóstico deve amparar, especialmente o plano de ação. E este plano de ação, senhor presidente da Câmara, vai amparar, inclusive, os chamados planos plurianuais de investimento, amparar as LOAs, enfim. A própria Constituição diz que os planos plurianuais devem ser elaborados com base no plano diretor. Isso é um dado importante. A partir da fundamentação do plano, nós temos uma etapa de diretrizes e proposições, que é uma etapa mais genérica, são diretrizes que nós denominamos, de acordo com o que está lá na Constituição, diretrizes fundamentais de ordenação da cidade. Então, para cada item analisado no diagnóstico e prognóstico, nós colocamos as diretrizes de forma mais genérica. A partir disso, nós teríamos aí o plano de ação e investimento, que eu já comentei, e obrigatoriamente a lei do plano diretor também deverá contemplar o que nós chamamos de um sistema de acompanhamento e controle. Não somos nós que criamos isso, é a lei federal que exige isso. O que é o sistema de acompanhamento e controle? Criar, inclusive vocês vão ter a oportunidade de participar logo de uma conferência municipal, que é a discussão do Conselho Municipal da cidade, vinculado ao plano diretor, mas vinculado às chamadas políticas públicas também. Então, o sistema de acompanhamento e controle deve ser composto pelo Conselho Municipal da cidade, pela equipe técnica permanente, enfim, a lei do plano diretor tem que organizar um, se denomina um sistema para acompanhar a implantação, avaliar, monitorar os problemas e, se necessário, ir promovendo propostas de projetos de lei para a alteração do plano diretor, a adequação do plano de investimento, enfim. Esse sistema de acompanhamento de controle é importante que ele funcione, mesmo que não é simples funcionar nos pequenos municípios, mas cabe um esforço aí para que isso funcione minimamente. A institucionalização de um grupo técnico permanente, como eu já falei, é uma obrigatoriedade do Estatuto
da lei estadual paranaense e que faz parte do sistema de acompanhamento e controle. E a legislação básica. A legislação básica é uma exigência da lei estadual que detalhou quais são as leis que devem compor o plano diretor municipal. Então, nós temos a lei principal, que é a lei do plano diretor, é a lei que cria o grupo técnico, que cria o conselho municipal, estabelece as diretrizes gerais. Aí nós temos a lei do perímetro urbano, vai definir qual é o perímetro urbano. Nós já discutimos um pouco sobre o perímetro urbano, e há propostas, inclusive algumas proposições de alteração. Por que o perímetro urbano é importante? Ele é importante porque, pela legislação federal brasileira, você só pode lotear para fins urbanos se for trevas urbanas, ou seja, porções de terras contidas no perímetro urbano. Se for rural, não pode ser parcelada para fins urbanos, ela pode ser desmembrada para fins rurais. Aí tem que cumprir um automínio no limpo. Mas eu não posso subdividir uma treva rural em lotes menores do que 2 hectares. Mas na cidade eu posso, no perímetro urbano eu posso. Então é importante o perímetro urbano, especialmente incorporar aquelas áreas que se pretende ou que se avalie como potenciais para o parcelamento. A legislação de parcelamento do solo urbano, que é toda a legislação afeta a loteamentos, para estabelecer as regras para loteamentos, infraestruturas, declividades, a transferência de áreas para o município, todas as regras relacionadas ao parcelamento do solo urbano. A lei de zoneamento, que é uma lei que vai dividir a área urbana em zonas, estabelece critérios de ocupação do lote para cada zona. Qual é a altura máxima, se tem que deixar um recuo, não tem que deixar um recuo, enfim, regras básicas de como edificar no lote. O sistema viário, que é exigido pela legislação paranaense, definir quais são as vias municipais que deverão ser abertas nas áreas de expansão urbana, especialmente, assim que o cidadão entrar com solicitação de parcelamento, quais são as vias que o município irá exigir. O Código de Posturas, que já é uma lei tradicional que os municípios possuem, que trata especialmente da salubridade das edificações, higiene, critérios relacionados à saúde pública, especialmente de higiene de estabelecimentos, muito assentado, inclusive, no Código Sanitário do Estado. E, por fim, o Código de Edificações e Posturas, que se relaciona à segurança, especialmente à segurança e desempenho das edificações. Há muita norma brasileira hoje que foi com o tempo substituindo os códigos de obras municipais. Então nós fazemos um código de obras muito assentado nas normas brasileiras, porque a obra, ela deve ser, do ponto de vista da sua segurança, salubridade, ela é a responsabilidade do profissional responsável pelo projeto e pela execução. Então não cabe muito o município ficar também estabelecendo critérios relacionados, às vezes, a obras, quando na realidade o profissional, aquele que é o autor do projeto, aquele que é o responsável pela execução da obra, não pode ficar atrás da norma e não, eu fiz isso porque a lei municipal dizia. Ele tem a responsabilidade técnica, e essa responsabilidade técnica tem que ser respeitada. E, eventualmente, outras normas que estejam previstas no Estatuto da Cidade, mas que, no caso, como eu disse, de Nossa Senhora das Graças, muito pouco aqueles instrumentos obrigatórios do Estatuto da Cidade
são aplicáveis ao município. De todo modo, eles serão previstos. Nosso tempo de elaboração previsto é de 12 meses. As fases do plano diretor que ora nós estamos revendo é um plano de trabalho que já foi encaminhado ao coordenador da equipe técnica, Rafael. A análise da temática integrada, que nada mais é do que aquele diagnóstico que eu falei da fundamentação do plano. Aí nós temos, nesta análise, as questões ambientais, aspectos da habitação, aspectos de infraestrutura, aspectos sociodemográficos, enfim, todo o conteúdo de questões que devem ser analisadas no diagnóstico. A outra fase é das diretrizes e proposições, e aí é quando nós teremos a segunda audiência. Nós vamos apresentar esse diagnóstico e vamos apresentar as diretrizes e proposições. Aí nós temos a legislação urbanística, a legislação básica, já na lei do plano diretor, inclusive, apresentando a proposição do processo de planejamento e gestão municipal. Aí nós temos o plano de ação de investimentos e teremos a terceira audiência. Feita a terceira audiência, procuramos incorporar todas as sugestões que chegaram através da equipe de acompanhamento, através das audiências, e aí nós fazemos a conferência municipal. O que diferencia a audiência da conferência? A audiência é para contribuição, discussão e contribuição. A conferência não. A conferência será apresentado já todos os projetos de lei, assim como nas audiências, com pelo menos 15 dias de antecedência, deverão ser publicados. Qualquer cidadão que tiver interesse, ele tem o direito de acesso a toda a informação produzida. Essas informações estarão disponibilizadas na Prefeitura Municipal, através do Rafael, vão ser publicadas no próprio site da Prefeitura, e na conferência nós votamos aqueles projetos. Existe uma resolução do antigo Conselho Nacional de Cidades, que vem sendo cumprida, e por exigência, inclusive, dos órgãos estaduais, de que os projetos de lei que integram o plano diretor, que serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Legislativo, serão aqueles aprovados em conferência municipal. Então, o prefeito vai encaminhar para a Câmara os projetos aprovados nesta conferência. A Câmara pode fazer alteração? Sim, a Câmara são eleitos, vereadores eleitos pelo voto direto, são representantes que têm o poder de legislar. Então, na Câmara, transformações ou mudanças ainda poderão ser ocorrer, mas o que o Executivo vai encaminhar ao Legislativo é aquilo que nós aprovarmos na Conferência Municipal. Então, a revisão do plano diretor conta que, como eu já disse, todo aquele que querer mais informações, o Rafael é o coordenador da equipe técnica municipal. Nós vamos constituir, o prefeito vai constituir essa comissão de acompanhamento da revisão, eventualmente integrando nomes que hoje manifestaram interesse em participar desta comissão. E aí o nosso chamado é que participe. Cada etapa que demandar audiência, antes das audiências, nós faremos a apresentação à comissão de acompanhamento. Fazemos a reunião com a comissão de acompanhamento, juntamente com a equipe técnica municipal, e só aí vamos para a audiência. Antes da conferência,
fazemos a reunião com a equipe técnica municipal, com a comissão de acompanhamento, aí vamos para a conferência. Aprovou na conferência, nem o executivo vai mexer mais, poderá ser mexido no legislativo. Nós tivemos um problema sério em Londrina, que quando nós perdemos o prefeito, o Barbosa Neto, vinha um plano diretor elaborado na gestão anterior, ele fez várias alterações, já tinha passado por conferência, mas os seus secretários fizeram várias alterações na minha Câmara. O Ministério Público fez voltar todo o processo, teve que reescrever tudo de acordo com o que foi aprovado na conferência. Aí vão enviar para a Câmara. Aí na Câmara, sim, a Câmara tem esta autonomia, visto serem os representantes eleitos pelo povo. Espero que rapidamente tenha sido possível passar um quadro mais geral sobre o plano diretor, a importância do plano diretor, e volto a enfatizar. Em municípios como Nossa Senhora das Graças, a primeira questão que devemos realçar é a importância de sua existência, no sentido de que o prefeito possa colocar embaixo do braço e reivindicar recursos. Se não o fizer, não tem como captar recursos, especialmente do governo estadual. O governo federal também tem exigido quase sempre, especialmente para recursos relacionados às questões de habitação, recursos relacionados a aspectos de mobilidade urbana e também sobre questões ambientais. No geral, o governo federal tem também sempre cobrado a existência do plano diretor municipal para demais liberações de renda. E, do outro lado, a importância da gente poder ter normas mínimas, como eu disse, básicas, sobre ordenamento territorial. Tá certo? Para os nossos alunos, a gente sempre dava o exemplo de cidade do leste. Quem chega em cidade do leste fala, caramba, mas aqui não há o mínimo de controle. Hoje melhorou um pouco. Mas quem conhece lá sabe que no passado você fazia sua barraca no meio da rua e ficava com sua barraca no meio da rua. Quer dizer, nós temos que ressaltar que o objetivo do plano diretor é ordenar territorialmente no sentido de poder criar espaços valorizados. O espaço deteriorado não tem valor. O ordenamento é no sentido de garantir vitalidade ao espaço urbano. Isso incorpora valores. Mas nós temos ciência que cidades de pequeno porte, obviamente, não enfrentam o drama das grandes cidades relacionados ao caos urbano. Então, há um conjunto mínimo de normas que, inclusive, vem de leis federais, leis estaduais, normas técnicas brasileiras, e é isso que a gente pretende trabalhar. Eu comentei com o Rafael. Quem deu o plano de vocês hoje, nós estamos começando a fazer isso, decorrente faz parte do diagnóstico. Há uma certa complexidade ali, difícil de compreender. Não parece que nós estamos em Nossa Senhora das Graças. E esta questão tem que ser corrigida, nosso. Ok, eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto para questionamento. Professor, eu tenho uma pergunta. O plano diretor de... Só uma coisa, eu tenho um problema auditivo, tá? Então eu vou pedir para o Rafael me transmitir, se possível, Rafael, me transmitir no microfone para gravar. Tá. Posso fazer? O plano diretor de Nossa Senhora das Graças está vencido desde até 2009, certo? Aí teve a lei devido à pandemia que prorrogou isso. E no caso, até quando que pode ser seguido o plano diretor antigo? Até a aprovação desse atual, que a gente está na elaboração?
O plano diretor está vencido, né? Era para ter sido atualizado em 2019. Aí teve a prorrogação por conta da pandemia. E até quando estará vigente, né, o atual plano diretor, se ele deve ser seguido ainda mesmo estando vencido, e quando esse talvez passe a valer, né? Até 2025, se nós terminarmos antes, aprovarmos antes, até a aprovação. Mas o prazo de prorrogação desses planos anteriores, que a lei estadual estabeleceu, é até 2025. Mais alguma dúvida? Olá, boa tarde a todos, a todas. Professor, só me apresentar, meu nome é Nestor Rezende, eu também sou arquiteto, fiz filosofia, fiz todas as concorrências acadêmicas necessárias para ser um professor universitário na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Não gosto de falar que já assim nominou no começo da nossa conversa. Já foi bastante explanado o contexto do plano diretor na legislação estadual e federal, a sua necessidade, a sua obrigatoriedade, essa questão dos prazos, que me parece a pergunta, e eu gostaria de enfatizar hoje uma outra forma em relação à nossa conversa. O professor Fábio já fez o convite e eu quero enfatizar esse convite de participar, e essa forma de participação no plano diretor, que nós chamamos de revisão do plano diretor de Nossa Senhora das Graças de 2009, há várias formas. Uma delas com qualquer cidadão, comparecendo a 3 audiências, discutindo, falando, conversando em casa, conversando nas escolas, nas unidades de saúde, no conteúdo do poder público municipal, dos vereadores. Uma atitude aí individual. A outra forma é participar de uma coisa, de algo que foi muito sábio, né, no meu modo de entender, na legislação federal e estadual, que é que criar necessariamente uma comissão que não tem quantidade, pode ser 100, 200 pessoas, seja lá quanto for necessário, de uma comissão que acompanhe o plano diretor. Se nós formos até dezembro, janeiro, nos prazos de 12 meses, esse é um processo muito rico. E a riqueza consiste em nós, enquanto seres sociais, moradores de Nossa Senhora das Graças, do Estado do Brasil, discutirmos aquelas questões que são relativas a nós, ao futuro da cidade, do município, e ao futuro que o legado que nós vamos deixar às futuras gerações. Por isso que eu enfatizo todos a participar dessa comissão. Venha conosco. Pode ser hoje. Você pode falar, hoje talvez eu decidi a semana que vem. Tudo bem. Semana que vem, decide participar, chama um amigo, chama uma amiga, conversa com o Rafael e nós, se puder querer. Incorpora essa pessoa, esse grupo de pessoas dentro da comissão que acompanha o plano. Por isso eu quero falar algumas questões onde a responsabilidade diária vai ser minha. Nós vamos investigar o que temos hoje. E o que temos tem riquezas e tem alguns problemas.
E nunca é igual de cidade para cidade. Seja ela de 3.500 habitantes, seja de 3 milhões de habitantes. Com certeza não temos o caos do horário de pico de São Paulo, em que um sujeito perde 2 horas por dia ou mais, sacolejando dentro de um ônibus para fazer da sua casa o seu trabalho. Mas temos outros. E eu sempre chamo a responsabilidade desta geração, de nós todos, o que vamos deixar para frente, daqui 30 anos, ou daqui 10 anos. Daqui 10 anos, nós vamos fazer uma pergunta. O que é que aquele povo de 2023, morador de Nossa Senhora das Graças, estava fazendo, pensando, ou deixando de fazer, porque deixar de fazer também é uma forma de fazer, ou de ser omitido, em relação ao pensamento do que nós queremos para a cidade. Então, vamos inverter agora. Em vez de estarmos em 2033, olhando para trás para 2023, perguntando pelas nossas consciências, pelo nosso trabalho, pela nossa forma de enxergar o mundo, vamos fazer agora, 2023, vamos olhar para 10 anos para trás. Ou, melhor, marcar bem, vamos olhar para 2009, no momento em que alguém fez um plano lá em 2009. O que eles estavam pensando? O que eles estavam desejando? O que é que deu errado, que não foi feito? O que é que deu certo e tivemos progresso? Então, essa é a lógica. Ou então façamos um outro movimento no tempo. Estamos em 23, vamos olhar 1970. Eu pergunto, qual era o tamanho de Nossa Senhora das Graças em 1970? Quantas habitações havia? Alguém aqui na sala sabe? Somos todos muito jovens, talvez eu seja o mais velho aqui dessa sala. Pois não? Sou mais velho. O que é que restou de memória de como era Graças em 1970? Está em foto? Está em documento? Se apagou? Está na memória da mamãe? Do papai? Onde é que está? Será que nós podemos construir uma cidade sem memória? Creio que não. Porque o passado não nos ajuda a orientar o futuro. Em 2033, 2050, eu não estarei lá. Mas eu vou fazer essa mesma pergunta que estou fazendo agora. Aliás, eu estou com essa pergunta instigando vocês, cidadãos e cidadãs gracenses, reconstituir a memória dessa cidade. Essa memória não é só física. Como eu perguntei agora, quantas habitações havia? E a venda? Como é que era a venda? Eu pergunto outras coisas que fazem parte dessa memória. Porque essa memória vai orientar para frente. Ou como diria o Dorito Margassi, para frente. Como era a escola que você frequentou? Não precisa chegar em 70, em 90. Como era a escola? O que havia? Nós tínhamos a obrigatoriedade de fazer a escola para crianças de 5 anos, 6 anos. Como eram os serviços de saúde? Ou até eu posso estar assim, meio cutucando duro, em face dos problemas que enfrentamos hoje. Como é que era a dengue em 90?
havia homeostase, como é que o poder público agia? Ele fechou os olhos, deu o tratamento inadequado. Passemos para outras coisas. Habitação. Agora, eu sabia, nas nossas conversas, que tínhamos um problema de regularização fundiária. Aqui, com graças. Mas não sabia a dimensão. Achava eu que era relativa a um outro. Mas não, tem outros. Então a pergunta é, em 2033, nós vamos continuar tendo esse problema? Ou será que os cidadãos gracenses e as cidadãs vão tomar uma atitude de coragem em braços dados com o poder público e vão resolver o problema que afeta uma porção dos cidadãos, de moradores, que é a questão da propriedade. Aquele terreno foi doado ou vendido por alguém, a escritura nunca foi feita, essa pessoa que recebeu alguma faleceu, ou ambos faleceram, virou herança, filho pequeno, filho grande, se for pequeno tem juízo na parada, isso vai continuar ad infinitum? Ou será que nós podemos, aqui, dentro do plano diretor, discutir a questão e falar assim, vamos dar um passo nisso? Daqui a 10 anos a gente não vai mais discutir esse assunto, porque esse assunto vai estar resolvido? Ou, vamos pegar outra questão, assim, que parece a arborização. Como é que era em 1980? Eu peguei os mapas de IBGE 1965 de Nossa Senhora das Graças. Lembrando que todo esse mapas e coisas, tudo vai ficar arquivado aqui no Brasil. Se daqui 10 anos a escola desejar fazer um trabalho com os alunos, de vamos conhecer o nosso município, esse mapa está à disposição. Foi lá desenterrar o bichinho e trouxe. E outras informações que hoje são mais fáceis, através do Google e de imagens aéreas, etc. Mas e a arborização? Em 2009, o plano diretor daquela época fez um levantamento de um mapa da Copel, onde havia árvore e onde não havia. Aí eu queria saber que tipo de árvore era. Será que está adequado? Bom, se a gente tiver um critério de uma árvore em frente de cada casa, quantas estão faltando ou quantas estão sobrando? Outra pergunta: será que quem poda a árvore faz direitinho ou deixa rolar? Essa árvore bate no fio da Copel, a Copel fica brava, vai lá e passa uma motosserra no diabo. Será que dá para discutir isso entre nós e chegarmos a uma conclusão? E essas árvores são todas elas são esse verdão da raça, né? Verdão. Será que todas dão flores? Será que tem uma época do ano em que nós temos uma avenida por toda a Florida que nos orgulha a todos os versículos? Ou será que vamos deixar rolar esse negócio de árvore e temos outras coisas para ver? Eu estou pegando situações que, veja, escola, saúde, habitação, problema fundiário, né? Tem aqui. E estou pegando uma outra situação que muita gente dá igual. Árvore. Entre esses espaços,
citar aí, a gente está conversando antes de entrar para cá, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Precisa ver. Desde varrição até controle do bueiro lá que junta água, ou que entupiram, que juntou água e deu dengue e outras coisas. Então, veja, como se eu estivesse sentado ali e vocês todos aqui me chamando para participar, que é uma ótima oportunidade. Sabe para quê? Conhecer com profundidade técnica os problemas da cidade. E isso nos dá a todos a autoridade de uma discussão em nível. Porque a nossa abordagem técnica vai colocar problemas de ordem interna, mas também vai receber uma série de informações de quem usa a cidade no dia inteiro, cotidianamente. Das 6 da manhã, às 6 da noite, às 6 da madrugada. Todo dia. Esse é o cidadão francês. Então, participar das audiências, ou mesmo chamar Rafael como coordenador para mostrar, é uma grande oportunidade de nossas vidas. Eu pergunto, o que você conhece sobre como funciona o sistema de saúde? Ou das escolas? Ou sobre os bueiros? Ou sobre a arborização? E outros temas todos que vão aparecer. Não dá interesse nisso? Aí eu vou mais além. Será que as escolas não têm interesse que esses alunos, sobretudo os mais do segundo grau, e professores, não têm interesse em conhecer a história do seu município? Uma história contada por outros pontos de vista que não só o historiador. É a história contada por um cidadão que vive o problema e de alguém que está de fora olhando tecnicamente o problema. Esses de fora não são somente eu e o professor Parado, Rafael e outros membros ali, cada um na sua área. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade de discussões. Primeiro, de conhecer. Segundo, discutir esses problemas. Certo? Por isso que eu renovo o convite do professor Parado para participar. Com as minhas palavras assim. E é um mundo imenso, onde a gente vai ver questões. A outra fala minha, em relação a que isso vai ficar muito afeto a mim, é o plano de ação e investimentos. O professor Parado tocou aqui. E tocou com clareza. O plano diretor tem no contexto geral da legislação, hoje no Brasil, municipal, nós temos lei orgânica, lei maior do município. Aí vem algumas outras, código tributário, certo? O plano diretor entra ali, lei orgânica, plano diretor, código tributário, pela LOA, lei orgânica, orçamento anual, plurianual. Para quem está de fora, não pertence ao público, o poder público municipal é obrigado a fazer uma declaração através de um plano de investimentos plurianuais. Passa mais de um ano, como o nome diz. Este é que orienta os orçamentos anuais. Todo ano, o poder executivo manda para a Câmara, para a averiguação e aprovação de emendas, um plano de investimento para o ano seguinte. E diz o que quer fazer, quanto vai gastar e por que vai fazer. Agora, com a legislação, esses planos, eles devem estar atrelados ao plano diretor. E o plano diretor, a lei orgânica do município.
tem a legislação estadual, federal, etc. Mas aqui dentro, esse é o conforme. Então vejam a importância da lei do plano diretor, porque dela decorre uma série de outras questões. Um deles tem todas essas leis que o professor Fábio falou, código de obras, perímetro urbano, sistema viário, uso de ocupação do solo, etc. Mas tem uma coisinha lá chamada plano de ação e investimento. Só existe no Paraná. Só existe no Paraná. Pois o legislador tornando obrigatório isso. E quando ele diz, eu quero algum plano de ação e investimento para 10 anos, para 5 anos, e que seja de acordo com aquilo que a municipalidade discutiu e aprovou, no plano diretor, quando ele diz isso, objetivo municipal. Ficará muito mais fácil fazer o plurianual e os orçamentos anuais. Porque eles vão dizer lá, ó, no plano diretor se aprovou que nós vamos acertar a questão fundiária em 10 anos de Nossa Senhora das Graças. Então cada ano vai fazer um pouquinho. Ou vamos fazer um investimento na educação, na merenda escolar desse tipo. Entenderam? Então isso organiza a ação do nosso prefeito, não só deste, mas dos futuros. Imagine 10 anos, se o mandato de 4, temos pelo menos duas administrações e meia pela frente. Nós estamos jogando hoje, porque os prefeitos seguinte, o outro, mas o mercado o outro precisa e deve fazer. Esse plano de ação, um órgão do governo do Estado do Paraná, chamado Paraná Cidade, que concentra dinheiro para emprestar aos municípios, nos pede que esse plano de ação seja de 5 e 10 anos, ou seja, uma visão longa e uma de curto prazo ali de 5 anos. Em investimentos que eles chamam de capital. Não quero um investimento de capital, eu vou refazer a escola, eu vou ampliar a escola, eu vou derrubar todo mundo, fazer um novo muro, etc. Eu vou comprar uma máquina nova para o setor de obras e serviços ou setor agrícola, o Departamento de Secretaria da Agricultura. Então, esse é um investimento de capital. Tá? Então, esse tipo de coisa vai constar no plano diretor de Nossa Senhora das Graças. E, não contente nisso, nós, vamos capturar todas as nossas discussões e dizer, olha, tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas não são necessariamente investimentos de capital. São despesas correntes. Precisa trocar os computadores, ou precisa fazer uma sistemática nova na tributação. Fazer um cadastro novo. Quanto tempo tem um cadastro da prefeitura? Está defasado. E o cadastro está defasado, ele não é despesa de capital. É despesa corrente, mas ele precisa ser feito. Tá certo? Então, é todo esse mundo. E aí depois, nisso tudo, vem aquilo que o prefeito pensa, como ele enxerga a administração, vai para a Câmara, os vereadores também têm uma visão da problemática, da cidade, como eles veem, como eles pensam em resolver, tudo isso forma um conjunto único que vai ser aprovado e seguido. Só uma última consideração. A pergunta sempre surge o plano diretor é uma coisa que se faz hoje e não muda mais? Não. Ele muda. Como é que muda? A Câmara, indicadores, evidentemente, porque é uma lei, e é lá que se resolve isso. Ou por aquilo que vai resultar no final desse plano diretor.
talvez dezembro, janeiro, fevereiro, algumas coisas, que nós vamos ter um conjunto de cidadãos que vai acompanhar o plano diretor para o resto do seu. Esse é um filho dessa comissão, desse conselho do plano diretor. Sempre que precisar mudar, a gente previu tal coisa, mas surgiu um problema novo. Não estava previsto, precisa mudar. Pode? Pode. Como é que fazemos isso? Vamos a esse conselho, explicamos o problema, obtemos a aprovação dele, vamos à Câmara, lá se discute de praxe, e se altera ou não a nova necessidade do plano diretor. E assim, o controle do que se faz, do que se pensa na cidade está na mão dos cidadãos, do poder legislativo, do poder executivo. Há um terceiro poder que ronda para ele, que é o judiciário. E sempre que essas coisas não são, essa hierarquia, esses procedimentos, essas normas não são obedecidas, lá vem o poder. Especialmente na figura do Ministério Público. Para eles, o Ministério Público, tudo isso é muito novo. Porque estão vivendo essas questões basicamente há 10 anos, 12, 15 anos. Tudo isso é novo para eles. Mas enganam-se aqueles que acham que eles não vão melhorar a sua perspectiva, a sua performance. Porque é da natureza do Ministério Público fazer investigações quando receber denúncias ou quando ele percebe que há algo errado. E há outras instâncias de controle, como o Tribunal de Contas, imprensa. Então, colocado desta maneira, eu acho que participar das nossas reuniões sobre o plano diretor, 3 audiências e mais algumas bate-papos informais, é uma grande oportunidade de nossas vidas. Dito isso, só encerrando o seguinte: vamos tirar essa coisa que se apresenta assim, muita formalidade no tratamento. Né? Muita formalidade. Um tratado mais informal, porque é a nossa relação do dia a dia. Perfeito? Muito obrigado. Aqueles que desejaram participar da comissão de acompanhamento poderiam manifestar-se junto ao Rafael. Aí o Rafael vai pegar os nomes e mais tarde vai passar ao prefeito, que será constituído, formalizado através do decreto municipal. Ok? Então vocês poderiam procurar o Rafael e manifestar interesse em participar da comissão de acompanhamento. Como eu disse, nós faremos reuniões, vocês serem convocados para reuniões que antecedem as audiências e que antecedem a conferência. Isso não quer dizer que a qualquer momento você possa estar procurando a Rafael, fazendo sugestões, fazendo propostas. Quando ele vem aqui, nós reunimos com a equipe técnica e avaliamos todas as propostas que chegam à comunidade. Agradecemos a presença de todos, esperamos fazer um trabalho bastante produtivo junto com vocês. O plano diretor não é da prefeitura, não é da FAO, mas será a expressão da sociedade de Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Uma lista passando, se alguém não assinou, botou o Paulo, assinar a lista. Depois tem um cafezinho aí fora. Aguarda. Vai para quem assinou a lista?
Só para quem assistiu. A série não assinou? Concluiu.